Feliz sábado a todos os irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos, amém? É a segunda vez que eu venho nessa igreja, irmãos. A primeira vez que eu vim aqui, faz 20 anos, aproximadamente isso aí. Então eu já estava até meio perdido como eu chegava aqui. Mas que Deus continue abençoando os irmãos, a igreja está muito bonita, para a honra e glória do Senhor, amém? O tema de hoje, irmãos, não é sobre o que vai ser hoje, né, e sábado que vem, quebrando silêncio, mas é um tema que nós devemos atentar, porque fez parte da minha vida, fez parte da vida de Jesus e acredito que vai fazer parte da vida de muitos dos irmãos. Lutas que vamos enfrentar, mas que as lutas vai nos levar mais próximos de Deus e através da oração. Porque não é fácil, irmãos. Então eu gostaria de falar hoje sobre a tentação de Jesus, o que ele passou e lutas que nós iremos enfrentar também, porque se ele recebeu esse batismo, nós iremos receber também, ou mais cedo ou mais tarde. Tá bom? Vamos dar um pulinho lá na Bíblia, no capítulo... Primeiro vou ler capítulo 3 de São Mateus. Vamos abrir a Bíblia em São Mateus capítulo 3. O verso 13. São Mateus capítulo 3, o verso 13. Todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Nós sabemos, né, irmãos, que Jesus, ele tinha que ser batizado para cumprir a justiça e também, irmãos, nos dar exemplo, certo? Para que todos nós, ao unir a ele, nós precisamos nos batizar, para andarmos com ele. E ele disse claramente que temos que nascer da água e do Espírito, claramente. Mas vamos continuar. Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João Batista, na hora, ele ficou meio pensativo, porque quando ele viu Jesus se aproximando, ele sentiu que aquele era o Salvador. Só de olhar em Cristo, ele já percebeu, aquele ali, eu não tenho nem dignidade de amarrar o sapato dele, as sandálias dele. Aí ele se humilha na presença de Cristo, fala: olha, eu é que devo ser batizado pelo Senhor. O Senhor é superior a mim. Mas agora, vamos ver os outros versos. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí, irmãos, o que acontece? Aí Jesus é batizado, e aí nós vemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos ali a divindade. Ou seja, o Pai ia dar força para Jesus e o entregou aqui nessa terra para nós. E o Espírito Santo ungiria, no caso aqui, Jesus. Uma pergunta, para nós pensarmos, não é para ninguém responder. Se Jesus nasceu pelo Espírito Santo, ele foi já desde o ventre, pelo Espírito Santo, gerado. Por que Jesus precisava ser ungido pelo Espírito Santo no batismo? Já pararam para pensar? Nascido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e agora precisava da unção do Espírito Santo. Irmãos, quando Deus unge algo, ele separa.
Podem ver que no Antigo Testamento, quando ele pegou, disse para Moisés, aquelas mobílias do santuário deveria ser ungida, não poderia ser tocado por qualquer um. Ele separa. Os irmãos veem a questão do rei Beltesazar. O que aconteceu com ele? Ele tocou naquilo que era sagrado e a sentença de morte chegou para ele. Então agora aqui, Jesus ele foi ungido, ele foi separado para uma missão. Ou seja, ele tinha o Espírito Santo desde o seu nascimento, mas agora ele precisava ser preparado, separado para a missão. A Bíblia fala no livro de Lucas que com 30 anos ele foi batizado. E agora ele começaria a sua missão. E no capítulo 10 de Atos, verso 38, nós não precisamos ler. Se os irmãos quiserem, depois, vamos dar um pulinho lá, vai. Vamos dar uma olhadinha lá. E depois vamos voltar para São Mateus. Eu gostaria que alguém que abrisse e lesse. 10:38. Quer ler? 10:38? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Então agora, irmãos, a Bíblia está se referindo ao seu batismo. Ele foi ungido com o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, curar enfermos, e assim foi a missão dele. E a missão de Cristo foi assim, irmãos, ele mais curou do que ele pregou. Essa foi a missão dele, ele mais curava do que ele pregava. E agora, pela unção, ele receberia o poder, irmãos. O poder porque ele ia começar a sua missão, porque ele começa a sua missão com o batismo. Ou seja, João Batista prepara o caminho. Quando Jesus se batiza, João Batista deveria ser o quê? Acabou o trabalho dele ali. Então logo ele iria morrer. Essa seria a questão. E agora Jesus iria entrar em cena. Mas interessante, irmãos, que eles poderiam ter trabalhado juntos, mas a missão de João ali encerraria. E aí João fala assim que os seus seguidores, seus discípulos, falaram, agora vocês devem seguir a ele. Só que é interessante, irmãos, que quando a gente se batiza, a pessoa vai se batizar. Jesus, no caso aqui, a gente vai entrar em São Mateus capítulo 4 agora, que quando Jesus se batiza, ele vai para o deserto. Qual era a função dele ir ao deserto? A missão dele ir ao deserto é se preparar espiritualmente para o trabalho que ele iria realizar. Só que no deserto, irmãos, a gente sabe que no deserto ele ia enfrentar a provação. Se você pegar o livro Mensagem Escolhida, fala que ele foi desrevestido ali da divindade para que ele pudesse enfrentar Satanás como um ser humano. Por quê? Porque como ser humano, ele ia sentir o que o homem sente. Ele ia se aprofundar nas maiores tentações de Satanás. E agora, irmãos, ele vai para o deserto e começa o seu período de 40 dias de jejum. E os irmãos sabem que o jejum, irmãos, ele tem muito poder. Aqui a gente pode tirar várias lições. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o jejum de Cristo, que foi aonde Satanás entrou. O jejum, irmãos, quando eu me batizei na igreja, eu tinha um problema seríssimo. Eu nunca tive esse problema, mas eu tinha um problema de dor de cabeça constante de sábado. Todo sábado eu sentia forte dor de cabeça. Eu saía para fazer trabalho missionário com dor de cabeça. Eu passava o dia com dor de cabeça. Quando acabava o sábado, acabava a dor de cabeça. Era entrar na igreja, começava a dor de cabeça, irmãos. E o dia inteiro, acabava o sábado, acabava a dor de cabeça. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Como que eu vou resolver esse problema? Aí o que eu fiz, irmãos? Eu falei, já sei, eu vou fazer um
período de jejum. Só que eu fazia o jejum no sábado. E meu jejum, quando eu faço, irmão, eu faço de um pôr do sol a outro pôr do sol. Eu não como e não bebo nada. É sem comida e sem água. Tem pessoas que fazem jejum, né, com suco, com água, mas o meu é seco mesmo. Eu não uso nada. Quando eu entreguei um período com Deus do jejum, irmãos, a dor de cabeça desapareceu que nunca mais. Então essa dor de cabeça sabática desapareceu. Mas eu não sabia de onde que ela proveio, o que foi, se era um inimigo, o que era. Mas do organismo não era, porque depois que eu entreguei o meu tempo de jejum para Deus, ele desapareceu. Desapareceu completamente. Então, irmãos, o jejum tem muito poder. Além dele ter poder na vida espiritual, ele tem poder na saúde física. Tem pessoas que se curam de câncer com jejum. Os irmãos sabiam? Pessoas que fazem um tratamento de jejum se cura de qualquer tipo de tumor. O próprio organismo espelha o câncer através de jejum. Muito bem, mas essa não é a questão que nós vamos discutir aqui. Então o jejum tem poder na nossa vida, irmãos. E uma coisa interessante que a gente tem que fazer quando jejuamos. O jejum, ele te dá domínio próprio. Se você é uma pessoa que não consegue se dominar em alimentação, seja o que for, faça jejum. Você vai ver que você vai aprender a ter domínio próprio. Você vai falar, eu não vou comer aquilo, você passa a não comer mais. Eu não vou fazer aquilo, você passa a não fazer. Então o jejum te prepara e você passa a adquirir o domínio próprio. Até isso. Então o jejum ele tem uma vasta, uma vastidão de coisas que pode nos preparar para a nossa vida espiritual. E nós temos um preparo, irmãos, para servir a Deus de uma forma melhor. Amém? Então, Jesus ele entra no deserto e agora ele está num período de jejum. Vamos lá, o capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na realidade, irmãos, Deus ele não entra no campo da tentação, mas ele entra ali e o que acontece? Jesus entra para a sua missão de orar e se preparar para agora começar o seu período de pregação. Agora o diabo, o que ele faz? O diabo começa a espreitar, fica em derredor. E é interessante que o diabo não se aproxima de Jesus enquanto Jesus ainda está forte fisicamente. Olha só o que acontece aqui, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora, no período de jejum de Jesus, quando ele começa a sentir fome, é onde o diabo se aproxima. Quando é que irmãos, que o diabo mais se aproxima de um ser humano? Quando ele está o quê? Fraco fisicamente. Uma pessoa que está doente, irmãos, ou fraco fisicamente, o diabo tem mais acesso à mente dele. Quando ele percebeu que Jesus já tinha os 40 dias, Jesus já estava meio abatido, ele falou, agora eu vou derrubar ele. O que ele falou para os demônios, irmãos? Uma coisa interessante. Quando ele derrubou Adão e Eva, ele falou, está na história da redenção, ele falou para os anjos dele, nenhum de vocês tem capacidade de derrubar Adão e Eva, mas eu tenho. Ele saiu, ficou muito tempo fora, o diabo, estudando um método de como ele iria agir com Adão e Eva. Quando ele voltou, ele falou, eu sei como derrubar o homem. Irmãos, Adão e Eva estavam no vigor da saúde, sem pecado, e o seu corpo, a sua mente era perfeito. Como que o inimigo poderia derrotar eles? Sendo que eles tinham a mente perfeita, o corpo perfeito, pleno de saúde. Sem fraqueza nenhuma. O que ele fez? Falou assim, agora eu sei como derrubar. E nós conhecemos a história, irmãos. Agora, quando ele vai
no deserto e olha para Jesus, ele falou, esse daí vai ser fácil. Sabe por quê? Porque Jesus, irmãos, ele herdou de nós o que? A nossa hereditariedade. Ele falou assim, eu posso derrubar ele, sabe por quê? Ele está com fome, ele está com sede, a mente dele está enfraquecida e eu posso derrotar ele. Porque eu derrotei Adão, em pleno vigor de saúde física e mental, e esse daí está com a mente já debilitada. E uma coisa, irmãos, interessante, Satanás não chegou diretamente para Jesus assim, já faz essa pedra virar pão, não. Você pegar o desejado de todas as nações ali, você vai encontrar uma coisa interessante. Ele chegou perto de Jesus e teve um diálogo. Primeiro apareceu como um anjo de luz e falou assim, olha, você conhece a história de um anjo que caiu do céu? Essa foi, logo quando ele chegou, conversando com ele, falou, você está muito debilitado. Você está meio assim, parece que você está com uma aparência assim, muito derrubada. Essa é a minha forma de expressar, mas lá é dentro desse assunto. Você está muito derrubado. Você acha que Deus quer que você fique desse jeito? Ele falou, você se lembra de um conflito que teve no céu? Cristo quieto. Você se lembra que o Filho de Deus, um príncipe do céu, ele teve uma luta contra um anjo caído? E esse anjo foi expulso do céu. Ele falou assim para ele, assim, olha para mim. Eu tenho mais característica de ser esse príncipe do céu do que você. E você parece com aquele anjo que caiu. Ele queria inverter o papel, irmãos. Ele queria que na mente de Cristo, devido a ele estar enfraquecido pela fome, pela sede, que ele pudesse acreditar que Jesus era o anjo caído e o diabo era o Filho de Deus. Porque na mente de Satanás, irmãos, estava fresquinho, no dia do batismo de Jesus, quem estava presente lá? Tinha pessoas, estava Jesus, alguns discípulos, e estava o diabo ali também assistindo. E quando o diabo ouviu Deus falando do céu, este é meu filho amado, aquilo estava na mente dele. Ele sabia claramente que Jesus era o Filho de Deus. E ele não queria adorar Jesus, irmão. Sabe qual foi o grande conflito que houve no céu? O grande conflito no céu foi o seguinte. Deus apresentou Jesus como igual a ele. Falou assim, olha, os anjos até então, um dado dia na eternidade, Deus apresentou, na história da redenção, apresentou Jesus assim, falou, ele é Deus em autoridade e em poder como eu sou, e vocês devem adorá-lo. Quando Lúcifer viu isso, ele não aceitou. Ele não aceitou, ele ficou irado dentro dele. Ele falou, eu não vou me ajoelhar diante desse personagem aí. Porque Jesus estava ali, irmãos, mas até então eles não sabiam que Jesus era em pé de igualdade com o Pai. Aí o Pai falou, agora nós vamos revelar como nós somos. Aí apresentou Jesus como Deus igual. E aí Lúcifer não aceitou. Guardou aquilo no coração. E dali, irmãos, ele se ajoelhava para adorar Jesus, irmãos, contra a sua vontade. Era contra a vontade dele. Ele não aceitava aquilo lá. Ele pensava assim, eu que deveria estar junto com o Pai, e não ele. Aí, irmãos, onde entra o texto bíblico que fala que ele tinha o que? Ele era belo, esplendoroso, cheio de sabedoria. Então ele falou, não, eu sou mais que esse. Aí, ele queria que Cristo entendesse que ele era o personagem caído da história. Mas Jesus não deu atenção para ele. Irmãos, quando nós estamos fracos, Satanás desfila todos os pecados na nossa frente e começa a nos acusar. Irmãos, eu passei 8 anos doente por causa de um pecado que eu cometi contra Deus. 8 anos. Se eu contar para vocês aqui as coisas sobrenaturais que acontecia comigo durante esses 8 anos, vocês vão ficar impressionados. Eu fiquei 1 ano sem dormir.
E o diabo, irmão, sabe o que ele fazia comigo? Ele apresentava todos os meus pecados. Quando eu entrava dentro da igreja durante esses 8 anos, é como se eu entrasse na igreja e Deus virasse as costas para mim. Eu não tinha resposta de nada, eu não conseguia melhorar, e coisas terríveis aconteciam comigo, mas eu quase morri nesse período de tempo, mas a mão de Deus me protegeu. Quando chegou no tempo de eu ser liberto, irmãos, durante os meus 8 anos de dificuldade, de luta, eu não conseguia mais ser liberto, irmãos. Eu peguei e falei para Deus assim: Senhor, tira a minha vida. Eu fiz 5 orações pedindo a Deus para tirar a minha vida. Na última vez que eu pedi a Deus para tirar a minha vida, o meu telefone tocou, falou assim: ô Edson, você está em casa, está bem? Uma pessoa que nem sabia que eu estava nesse período todo doente, né? Um irmão muito fiel a Deus. Falei: tô, Luciano. Aí ele falou: vou aí na sua casa, rapaz, eu preciso ver um negócio com você aí. Aí ele foi. Quando ele chegou em casa, ele me pediu o meu projetor, que ele ia fazer uma programação, né? Isso há muitos anos que aconteceu comigo. Eu era jovem ainda. Aí ele pegou meu projetor, ele falou assim: eu vim por 2 coisas, pelo projetor e por você. Essa noite eu estava orando, ele falou assim: uma voz mandou vir aqui na tua casa orar por você. Falei: uma voz? Ele falou: exatamente, mas não me pergunte sobre o quê, eu só vim orar por você. Aí a voz falou para ele assim: quando ele mencionar o nome tal, você corta ele e ajoelha com ele. Aí eu mencionei o nome certinho, irmãos, conforme a voz falou para ele. Eu me ajoelhei com ele lá, ele orou, e Deus, naquele dia em diante, ele começou a me libertar. Ainda levei 2 anos para ser liberto, irmãos. Mas Deus me libertou por completo. Então, irmãos, nesse tempo de fraqueza minha, o diabo, irmãos, ele quase me destruiu. Ele quase me destruiu. Foi uma luta. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vim do Espiritismo. E quem passa pelo Espiritismo sabe a luta que é se manter na igreja. Eu, por exemplo, quando eu fui me batizar, irmãos, eu fiquei 3 meses estudando a Bíblia para me batizar. Durante esses 3 meses eu quase não consegui me batizar. Porque o diabo, irmãos, ele tentava me destruir de tal maneira que eu quase não conseguia nem ir na igreja. Mas eu ia nas vigílias, eu ia em todos os cultos, e o diabo desfilando um monte de coisa de mim. Porque eu saí do Espiritismo, irmãos, porque, vou falar assim, meio que o inimigo vinha na minha cama e falava comigo. Ele me ofereceu riqueza, falou assim: se você vir para mim, eu te dou, você vai ser rico. Ele me ofereceu várias vezes riqueza. Mas eu nem sabia quem ele era, porque eu nunca tinha estudado a Bíblia. Eu tinha apenas 14 anos de idade quando ele aparecia e falava comigo. Falou: vou te deixar rico, mas você tem que entregar sua vida para mim. Depois disso, irmãos, começou a acontecer coisas sobrenaturais. Aí depois eu fui parar no Espiritismo. Não vou contar para vocês a história. Eu só saí do Espiritismo porque um dia o pregador, o Espiritismo que eu frequentava, irmãos, ele era kardecista. E o pregador estava pregando, usava-se a Bíblia lá. Pregando uma parábola da Bíblia e falando que não existia morte depois que a pessoa morre. Só morre a parte física. E fica o espírito. Aí eu ouvindo aquela palestra lá, uma voz falou para mim lá dentro: sai desse lugar, porque esse não é teu lugar. Agora eu vou te mostrar o teu caminho. E tudo que aquele pregador falava, irmãos, a voz contradizia. Eu falei: mas quem é que está conversando comigo aqui? Eu não vi, todo mundo em silêncio, a luz apagada e só a luz no pregador. Falei: quem está falando comigo? Eu falei assim: eu vou te mostrar o teu caminho. Em poucos dias, irmãos, eu conheci a igreja adventista. Então, irmãos, a luta que Cristo teve ali foi uma luta totalmente mental. E essa luta, irmãos, foi intensa. E agora, quando ele se aproxima de Jesus, agora, como ele viu que Jesus estava numa situação difícil ali, de fome e de sede, aí ele apresenta. Quando ele fala: eu sou o filho de Deus e você é o anjo caído, aí ele fala: então, para provar que você é o filho de Deus, faz essa pedra virar pão. Foi dessa forma, irmãos. Quando ele colocou Jesus numa situação assim: se você realmente é aquele que veio do céu,
Eu quero que você manifeste um poder aqui. Aí foi essa questão. Para Jesus, ele disse, transforma essa pedra em pão e eu vou acreditar que você é o Filho de Deus. Quem sabe eu até posso me dobrar diante de você e te adorar. Porque o desejo do inimigo é sempre ser adorado, né? Então agora Jesus olha assim, o que Jesus fala? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que nós vivemos, irmãos? Porque a boca de Deus fala, viva. Se chegar a nossa hora de morrer, irmãos, não tem jeito. Ele fala, você vai descansar, filho. Aí a gente descansa, não tem jeito. Mas se ele falar, você não vai morrer, olha só, irmãos, tem pessoas que passam, ele desce dentro da sepultura e sobe. Ele não sabe explicar. Porque a mão é a mão de Deus. Ele não vai morrer porque o médico disse, você vai morrer. Deus tira ele de lá da sepultura, traz ele novamente à vida. Então Jesus ele disse assim, não é por causa de alimento. Irmãos, meu pai, a família do meu pai conheceu uma mulher que ela viveu quase 100 anos de idade, ela não comia comida. Ela vivia de água e hóstia do padre. Ela não comia comida. Por que ela vivia? Mas diz que era uma mulher, irmãos, que era assim muito dedicada a Deus. Ela era católica, mas ela não conhecia a verdade. Pessoas de lá do interior que não conhecia a Bíblia, a palavra de Deus. E ela viveu muitos anos, irmãos, só de hóstia e água. Por que ela vivia? Porque Deus falou, filha, você não vai morrer. Eu te conheço. E a gente sabe, né, irmãos, que muitos católicos vai ser visto no céu, a maioria deles, por quê? Porque foram fiéis, mesmo não conhecendo plenamente a verdade. Então agora, irmãos, não só de pão o homem vive. Os irmãos podem até notar que uma pessoa, às vezes, ele é acidentado, mortalmente, ele é entubado. E Deus faz com que ele viva. Porque uma coisa interessante, o que nos mantém vivo, irmãos? Não é a centelha de vida de Deus? O sopro de Deus sobre nós? E por que muitas pessoas que estão entubadas lá, ele está sendo artificialmente recebendo a respiração, mas ele morre? Porque a centelha de vida de Deus saiu dele, embora ele está sendo ventilado mecanicamente, a centelha de vida saiu. E às vezes o indivíduo é entubado, a centelha de vida continua nele, ele é desentubado e ele sobrevive. Então, irmãos, por isso que Jesus falou que tudo procede da boca de Deus. A vida provém de Deus. Por isso que Paulo fala, nele existimos, nos movemos e vivemos. Agora o que acontece aqui? O verso 5, então o diabo levou a cidade santa. Colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Ao que Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E agora, irmãos, tentar a Deus. Quem já teve contato com anjo aqui? Eu já vi anjo. Eu não era adventista, irmãos. Quando eu tinha... Graças a Deus, né, irmã? É maravilhoso. Quando eu era molequinho mesmo, tinha acho que aproximadamente uns 11 anos. O amigo meu foi acender uma fogueira, e a fogueira, o fogo pegou em mim, eu saí pegando fogo. Eu saí correndo, pulei um muro pegando fogo, o fogo já estava já chegando aqui, ó, em cima. As minhas pernas todinhas pegando fogo, a calça, tudo. E eu pulei aquele muro lá em gritos. A minha irmã não sabia o que fazer. Graças a Deus, irmão, na época, quando a gente era bem criança, lá não tinha torneira não, irmãos. A nossa casa tinha um poço. Já pensou se ela me pegasse e me jogasse dentro do poço? Aí acabava de matar, né?
que ela fez? Ela pegou, tinha um balde, graças a Deus, irmãos, tinha um balde separado lá. Ela pegou e ó. Irmãos, eu saí em carne viva, das duas pernas, da cintura para baixo, eu estava destruído. Quando cheguei no hospital defeito das faces lá, os médicos já me jogaram lá dentro da banheira lá, e era pele com carne saindo, e eu gritando, e 4 pessoas me segurando e um arrancando. Eu gritando, aquela dor, fiquei 21 dias internado. Aí eles falaram assim, ó, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, porque ele é só buraco nas pernas. Vai ter que fazer enxerto nele. E ele vai ficar todo deformado. Aí, irmãos, eu estava lá, cirurgia marcada, próxima cirurgia marcada. Uma noite alguém veio e me acorda. Despertei assim, eu ficava era uma beliche. Então eu ficava na parte de cima. E aí aquela pessoa apareceu para mim assim, eu não vi braço, não vi rosto, só vi aquele vulto branco. E a claridade da lua que entrava no hospital era tarde, era altas horas da madrugada. Aí ele me tocou, ele falou assim, eu vou te dar uma injeção na veia, mas não grita. Agora, injeção na veia, no escuro. Se no claro já é difícil, uma vez eu até sofri, irmãos. Cheguei lá, a menina errava minha veia lá, eu falei, meu Deus do céu. Agora, no escuro, aí o que aconteceu? Ele veio e aplicou. Nesse braço aqui. Eu apaguei, ele só falou assim, você já é um homenzinho, hein? E eu, apaguei, não vi mais nada. Só vi que ele era muito branco, assim, claro, irmãos, e alto. Porque como eu estava na beliche, era alta, ele ultrapassava e muito. Muito grande, irmãos, não dava nem para... Aí, irmãos, no outro dia, quando eu fui tomar banho, eu já entrei chorando. Porque quando a gente ia tomar banho, a gente chorava, viu? Irmãos, para arrancar aquelas ataduras com remédio, grudava nas pernas, aquilo doía, mas doía. A gente tinha que entrar dentro da banheira e esperar uns 15 minutos para molhar bem, para eles ir arrancando. Só que eu percebi, eu comecei a chorar, mas eu comecei a andar, não estava doendo. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? E chorando também, ao mesmo tempo, com medo, porque doía muito. Quando elas arrancaram as faixas caiu junto com as ataduras, irmão. Minhas duas pernas perfeitas, sem nenhuma cicatriz. Contato com o anjo de Deus. Então eu não tenho uma deformidade, graças a Deus, eu não tenho uma mancha e uma cicatriz nas minhas pernas. Os médicos olhou e falou assim, nossa, coisa incrível que eu não tenho explicação aqui. Já chamou minha mãe e falou assim, olha, ele já está pronto para estar de alta. Aí minha mãe não sabia o que ia acontecer. Quando chegou lá, o médico falou, aconteceu uma coisa que nós não temos explicação. Da noite pelo dia, tudo ficou perfeito. Então, irmãos, Jesus também tinha a presença dos anjos com ele. Mas Jesus, atira-te daqui abaixo. Aí Jesus falou assim, está escrito, não tentarás o Senhor? Jesus, ele não usou a presunção, irmãos. Presunção é aquilo lá, eu vou presumir. O negócio é o seguinte, eu posso me atirar. Eu que criei o mundo, eu que criei as leis, tudo. Eu domino o espaço. Eu posso andar pelas águas, tudo. Mas Jesus não podia usar, irmãos, nenhum poder divino nessa terra. Ele usou ali, depois no final, vocês vão ver. Simplesmente ele não usou de presunção. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma lição para nós, irmãos. Eu dava estudo bíblico em 2 lugares. Nos 2 lugares que eu dava estudo bíblico, eu fui jurado de morte. Teve uma casa que falou assim, se ele pisar aqui, ele vai morrer. E se encontrar ele no meio do caminho, aí na rua, ele vai morrer. Eu falei assim, aí as irmãs falaram, do céu, ele mata mesmo. Eu falei, irmã, na casa dele eu não vou mais dar estudo. Mas tem uma coisa, eu não vou usar de presunção, né? Eu vou lá com o peito aberto e quero ver ele me matar. Mas deixar de fazer o trabalho de Deus aqui na região, não vou deixar, não. Falou, isso daí eu não vou deixar. Resultado, irmãos, passou 1 mês e pouco, ele pode mandar o rapaz vir de volta aqui terminar esses estudos. O outro, irmãos, foi o pior. Eu dava estudo bíblico a quase 10 pessoas, numa casa. 6 se batizaram. Aí o que aconteceu? Tinha um camarada lá, era uma casa, eu dava estudo para a dona da casa e o marido dela.
E eles tinham várias casas de aluguel ali. E tinha um indivíduo que morava lá, ele não foi com a minha cara. Embora eu passava, quando eu descia assim, passava em frente à casa dele, eu cumprimentava ele não respondia não. Aí ele pegou e falou assim, eu vou matar esse crente aí. Eu sempre ia lá, né? Dava os estudos, tudo, estava lá com o pessoal. Resultado, irmãos. Ligaram para mim e falaram assim, Edson, não vem aqui dar o aqui na nossa casa, porque o fulano de tal disse que vai te matar. E ele mostrou o revólver e as balas para o meu marido. Não venha. Ele mostrou o revólver e ele falou que a hora que você pisar que você vai morrer. Falei, tudo bem, né? Eu não vou usar de presunção, né? Vou chegar lá e eu quero ver você me matar. Sou filho de Deus. Orei por ele, pedi a Deus que Deus tivesse misericórdia dele, irmãos. Que eu oro por pessoas que não gostam de mim, irmãos. Eu oro por elas. Não sei se eu tenho inimigo, mas se tiver, que Deus tenha misericórdia. Resultado, irmãos. Ele mostrou o revólver, as balas, falou, na hora que ele aparecer, ele vai morrer. O que ele fez num sábado anterior? O que ele fez? Ele danificou meu carro, a lateral do carro, e passou uma navalha no pneu do carro, e quando eu saí, eu não percebi que a lateral estava danificada e nem o pneu. Aí o pneu estava normal, estava alto. Quando eu virei a esquina, o pneu murchou. Aí troquei o pneu e fui embora para casa. No outro dia, eu falei, vou levar esse pneu para o borracheiro. Quando eu cheguei lá no borracheiro, eu falei, esse pneu foi cortado, a navalha, a canivete, a estilete, isso. Esse pneu não tem mais jeito. Aí que eu reparei, eu olhei assim, mas... Aí eu vi a lateral do carro. Irmãos, passou uns dias, eu orei, passou uns dias, disse que deu um piti no homem. O homem ficou apavorado, ficou desesperado. O que ele fez? Ele pegou comprou um pneu zerinho, deixou lá na casa, falou para o inquilino lá, não quero mais morar aqui. Irmãos, não sei até hoje o que aconteceu. Ele catou a mulher dele, e deixou o endereço de uma oficina lá para me levar o carro para arrumar. Eu falei, não, dá só o pneu, o carro eu arrumo na minha casa. Que eu já trabalhei com funilaria e pintura de carro, né? Então eu falei assim, essa lateral que eu resolvo. Resolvi o carro, falei, deixa a oficina, não quero nem mexer com isso aí. Aí, irmãos, o que aconteceu? Ele desapareceu sem deixar vestígio. Mas eu não usei de presunção, foi o caso de Cristo aqui. Cristo poderia ter se atirado ali. Mas ele não vai obedecer à voz do inimigo de Deus. Agora, uma outra coisa aqui. Então, nesse período de tempo aqui, olha o que acontece. Levou ainda o diabo, verso 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Agora, irmãos, a divindade, hein? Agora a divindade irradia em Cristo, ele fala, você vai embora daqui. Aí, irmão, já não foi a voz humana, foi a voz divina. Você retira daqui. Aí o diabo não resistiu, irmãos, e desapareceu. Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o... Agora, irmãos, ele pega... O que ele faz? Se lá no céu eu tinha que me ajoelhar diante de você, agora aqui na terra quem vai se ajoelhar? É você. O objetivo do diabo, irmão, sempre foi ser o quê? Adorado. O conflito final do Apocalipse é o quê? Adoração. Vai envolver quem adora a Deus ou quem adora o diabo. Então esse vai ser o conflito final. Adoração. Quando você presta um culto, você respeita. E quando você respeita, você passa o quê? Adorar. Então ele disse para Jesus assim, se lá no céu eu me ajoelhava, a terra é minha. Ele sempre
alegou que esse planeta é dele. Falou, o ser humano é meu e a terra é minha. Então aqui quem manda, Jesus, sou eu. Se você se ajoelhar no meu pé, todo mundo que está sob meu domínio, eu entrego para você. Seria fácil, irmãos, isso? Já parou para pensar? Você não precisa se sacrificar. Você não precisa morrer. Simplesmente eu quero apenas que você se curve aqui, me adora, e eu entrego tudo na tua mão. Aí você pode governar o resto que você quiser. Não é assim, irmãos? Às vezes o diabo coloca uma coisa tão simples, coloca uma coisa fácil, e ele oferece. E aí onde tem muitos, o quê? Abraçando. Irmãos, nós como povo de Deus temos que tomar muito cuidado com a idolatria, com a adoração. Porque muitas vezes tem pessoas adorando o diabo, irmãos, e não sabe. Uma vez um amigo meu me pediu para ir num show de música adventista. Show? Falei, tudo bem, vamos lá. Era de noite, né? Falei, vamos lá. Irmãos, há uma adoração ao diabo ali, terrível. Os camaradas cantavam a capela. Eles começavam a pular, irmãos. Em cima era tipo um colégio, um lugar bem grande. Você tinha que pagar para você entrar, tinha que ser 1 quilo de alimento. Os camaradas cantando as músicas, eles vinham correndo assim, ó. Fazia assim, ó, para se atirar. As meninas, vai, lindo! Aí eles faziam o passo do Michael Jackson. Eles cantando, irmãos, fazendo o passo do Michael Jackson. Eu falei para um amigo meu, olha, eu vou embora, cara, porque isso aqui para mim é um culto ao diabo. Falei, isso aqui para mim é adoração ao diabo. Falei, vamos embora? Ele falou, vamos embora. E as meninas tudo gritando, as que estavam com a gente, não, a gente quer ficar. Eu falei, você não está percebendo o espírito disso? Todos eles adventistas, irmãos. Aí eu estava vendo um culto da Nova Semente, uma parte, nos Estados Unidos, irmãos. Só pastores tocando. Eles pareciam um bando de roqueiro, irmãos. Eles saíam correndo, tocando, tudo pastores. Correndo assim, se atirava no chão assim, de joelhos, assim, tocando. Adoração ao diabo, irmãos. Isso é adoração ao diabo. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Com aquilo que nós estamos vendo também, irmãos, na televisão também. Por isso que a internet é perigosíssima. Ela é perigosíssima. Principalmente para as crianças. Para os adultos também. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o que a gente assiste. Eu, graças a Deus, eu não tenho apego mais a filme, porque eu gostava de filme. Eu antigamente, irmãos, o que eu mais gostava era de filme de luta. Arte marcial. E quando eu não era da igreja, eu falei, eu vou praticar isso daí. Eu vou estudar arte marcial, eu vou lutar capoeira, todas essas coisas eu queria. Mas graças a Deus a mensagem chegou primeiro. E aí, meus irmãos, um amigo meu me ligou, falou, Edson, tem um fulano aqui que ele está dando, aqui na sala da igreja, ele está dando ensino de luta jiu-jitsu para os irmãos. Falou, você acha que eu devo praticar? Eu falei, mas nem pensar. Os irmãos já viram o símbolo ali, ó, do Yin Yang? Todos os lutadores, pode ver em filmes, irmãos, sempre tem aquele símbolo. Entre o bem e o mal. E o principal fundamento daquele símbolo, irmãos, que Deus não é tão bom como se fala e o diabo não é tão ruim como se fala, se diz. E tem que ter um equilíbrio entre o bem e o mal. Praticando, irmãos. Aí na minha igreja tinha um rapaz lá, falou assim, eu estou praticando capoeira. Eu falei, então quer dizer que você dança a dança da macumba?
Irmãos, eu falo claramente. Eu falei, então você vem na igreja adorar a Deus e depois você vai lá dançar a dança da macumba. Porque é batido o tambor, irmãos, e todos os tambores que são batidos, invoca-se o quê? Espíritos. Espírito maligno. Toda vez, irmãos, que o macumbeiro, ele está tocando aquela tabaca, o espírito só vem quando o som da tabaca, ela está o quê? Em harmonia. Aí eles vêm. Eu frequentei centros de macumba também. Eles vêm. Eu falei, o mesmo som de uma tabaca, você vai ouvir dentro da capoeira. Você está dançando para o diabo. Não, que não sei o que. Fala, irmão. Exatamente. Aí, irmãos, muitas pessoas acham que isso é normal. Normal. Então, irmãos, o diabo ele vai introduzindo as coisas para que a pessoa possa o quê? Adorar ele de uma forma sutil. Existem muitas adorações, irmãos. Então nós devemos tomar cuidado. E o diabo, ele senta num trono, irmãos. E Ellen White, ela teve uma visão que tinha muito povo, do povo de Deus ajoelhado, adorando a Jesus. Jesus se levantou, o diabo veio, sentou, e o povo continuou adorando. Irmãos, eu sou uma pessoa assim. Eu não me apego a pastor, eu não me apego a ancião, eu não me apego a ninguém. Eu me apego naquilo que eu leio, aquilo que eu estudo, aquilo que eu pesquiso. Porque o meu apego é Jesus Cristo. E ele deve ser o teu alvo também. Mas uma coisa eu falo para vocês, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo, já está chegando de tal maneira, que o diabo ele vai usar muitas coisas tão sutil, que aquele que não tiver o Espírito Santo, ele não vai conseguir discernir. Ele não vai discernir. Por exemplo, quando uma pessoa prega, eu presto muita atenção no que ela está pregando. Na minha igreja, teve um rapaz que começou a pregar lá, começou a pregar umas heresias lá. Ele tirou 20 pessoas da igreja, irmãos. E nenhuma dessas pessoas voltaram. Então ele estava na igreja, ele era ancião da igreja. Já estava pregando aquilo que o diabo queria, colocou na mente dele, ele estava já pregando dentro da igreja. Tirou 20 pessoas de dentro da igreja e não foi uma luta para o pessoal retornar, mas não retornaram. Então, irmãos, o diabo ele é sutil, mesmo dentro da nossa igreja. Às vezes a gente pensa assim, que nós estamos dentro da igreja, nós estamos livres aqui, mas às vezes ele pode entrar aqui. Eu me lembro de uma irmã, eu vou encerrar com isso aqui. Ela pregava sobre a nova era. Eu conheço ela. Ela pregando sobre a nova era, irmãos, o que ocorreu? Ela fala muito sobre hipnose, esse tipo de coisa, né? Que lá em muitos lugares eles usam hipnose. E uma vez eu vi um monge sendo entrevistado, um monge budista, ele falou assim, eu com a força da minha mente eu consigo ser operado sem anestesia. Aí ele provou. Operaram ele sem anestesia, abriram ele sem anestesia, só com a coisa da mente. Então, com isso, irmãos, a ciência começou a pesquisar e eles estavam querendo já fazer com dentistas, a hipnose e outros mais. E a hipnose, irmãos, ela é um canal que, se a pessoa for hipnotizada, ela abre um canal na mente, irmãos, que o diabo tem acesso para entrar e sair a hora que ele bem entender. Eu conheço uma irmã que ela conheceu uma moça que estudava na USP. 3 meses ela ia para a USP e ficava quase 1 ano de cama, porque ela foi hipnotizada. Ela nunca mais conseguiu ficar boa. E a hipnose, irmãos, ela se torna uma ciência. Então nós devemos tomar muito cuidado. Então ele usa disso daí. E essa irmã,
ela pregava sobre isso. O que aconteceu, irmãos? Ela falando sobre a nova era, entrou um cidadão de terno preto, bem vestido, disse que muito bonito, sentou no primeiro banco. E ela disse que aconteceu 2 vezes isso. Sentou no primeiro banco. Ela deu a palestra, chegou lá, estava cumprimentando todo mundo. Aí ele ficou por último. Aí quando todo mundo saiu, ele pegou, se levantou e foi lá. Pegou na mão dela e falou assim: muito bem, tudo que você está falando é verdade, mas se você continuar pregando isso, eu vou te matar. Ele falou: escreva o que eu estou te falando, eu vou te matar. Quando ele saiu pelo corredor, ela desapareceu na frente dela, sumiu. Então ela já viu que ali não era um ser humano. Ele entrou, sentou de terno e ficou observando ela. Foi 2 vezes que aconteceu isso na igreja. Irmãos, resultado, ela vacilou. Ela presumiu: não, ele não vai ter poder sobre mim. Ela vacilou, irmãos. O diabo entrou no casamento dela e destruiu o casamento dela e tirou ela da igreja. Mas graças a Deus ela conseguiu voltar. E ela falou que vai continuar esse trabalho. Então, irmãos, o diabo, ele vai lutar contra o povo de Deus. E nós vamos ter uma luta muito grande, irmãos. Uma luta mental. Foi justamente o que eu tive durante os 8 anos. Os 8 anos que eu tive de luta, irmãos, ela foi totalmente mental. E ela afetou meu físico. Eu fiquei 1 ano sem dormir. Do jeito que eu deitava, eu levantava para ir trabalhar. E trabalhando, viu, irmãos? Em 1 mês eu perdi 20 quilos. Meu patrão falou: o que está acontecendo com você? Você tem condições de sair para a rua? Falei: vou. Bati o carro 2 vezes, irmãos. Na situação que eu vivia. Mas Deus, com mão forte, me levantou. Jesus falou assim para Satanás: sai dele, sai de perto dele agora, porque quem vai cuidar dele agora é eu. Quando Jesus fala, irmão, sai, ele obedece. Então, meu querido, se ajoelhe em casa, ore mesmo. Chegou um tempo da gente orar muito, porque as coisas estão acontecendo de tal maneira, irmãos. E eu vou encerrar com um sonho que eu tive para finalizar. 1 ano antes da pandemia, para a gente ver o caminho que nós estamos. 1 ano antes de começar a pandemia, eu tive um sonho. E nesse sonho, irmãos, tinha 2 setas. Sabe quem conhece aquela entrada da Anchieta para o bairro dos Casa? Capitão Casa? Faz isso aqui, né? Eu estava ali no sonho. E nesse sonho, irmãos, foi 1 ano antes de começar a pandemia. Nesse sonho, tinha um rapaz do meu lado, à esquerda. Eu vi uma seta muito grande na frente, indicando o caminho, e a outra para a esquerda. Uma para a direita, outra para a esquerda. Aí eu falei assim: eu devo ir qual delas? Para cá ou para cá? Ele ficava de braço cruzado, ele não me respondia, ele só ficava me olhando. Aí eu perguntava de novo: eu vou para lá ou vou para cá? Ele não respondia. Eu perguntei umas 3 vezes, ele ficou quieto. Ele só me observava. Aí, irmãos, quando eu olhava assim, na seta, tinha uma luz em cima, muito grande. Era uma bola de luz em cima da seta. E tinha uma pessoa sentado dentro dessa bola de luz. Aí eu olhei de novo e falei assim: eu devo para lá ou para cá? E eu olhava assim, só que eu via aquele movimento daquela pessoa dentro da bola de luz. E eu não sabia se eu ia ou se eu voltava. Mas eu falei: então, já que você não responde, eu vou seguir reto. Quando eu cheguei, só que a seta, irmãos, estava a seta no chão e a luz estava em cima. Um pouco alto da minha cabeça. Quando eu passei debaixo da luz, aquela pessoa que estava dentro da luz falou assim para mim, claramente, irmãos. E a voz parecia um trovão: o Filho do Homem virá na tua geração. Acordei, irmão, sentei na cama, falei: meu Deus do céu, o que é isso?
falou claramente, irmãos, o Filho de Deus vai vir na tua geração. É o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. E Satanás, ele vai lutar para nos destruir. Mas se você orar, tentação nenhuma, porque Jesus passou. Por isso que ele passou essa tentação aqui, ó. Como ser humano, porque ele sabe até o extremo que o diabo pode nos tentar. E ele sabe aonde nos defender. Que Deus nos abençoe, irmãos. Confie em Cristo. Mesmo se você estiver sendo tentado, passando por qualquer luta, e se ele falar assim, você não tem jeito, é mentira. Só ele que não tem mais jeito, mas nós temos sim. Porque a graça de Deus nos cobre e nos perdoa todos os nossos pecados. Amém? Fique firme com ele, que ele vai abençoar ricamente os irmãos. Amém? Deus abençoe.